E aí, família, muito boa noite. Entramos na semana desse jogão entre Fluminense e Corinthians. Jogo que é válido pela semifinal da Copa do Brasil. Sabemos que o primeiro jogo terminou empatado em 2-2 no Rio de Janeiro. Gosto amargo para o Fluminense, esse empate saiu mais parecendo uma derrota por conta de como o Fluminense entregou os gols para o Corinthians. Então a gente tem assuntos bacanas a tratar aqui nesse vídeo. A gente vai falar sobre arbitragem e sobre quem pode estar atuando como titular nesse meio de campo do Fluminense, que vai ter que ser muito modificado para essa partida que é importantíssima, porque faltam três partidas, rapaziada. O Fluminense precisa de 3 jogos para se tornar campeão da Copa do Brasil e a primeira decisão é nessa quinta-feira, jogo importante contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Então fica com a gente até o fim do vídeo que a gente vai falar sobre o assunto principal, que é o nosso Flusão. Mas antes a gente tem sempre aquele recado: se você ainda não é inscrito aqui no Quintal Tricolor, é a primeira vez que tá vendo seu amigo Gabriel Neves falando aqui no canal, já desde a sua inscrição. É muito importante você estar se inscrevendo, porque assim a gente consegue estar alcançando números maiores e trazendo a informação para cada vez mais tricolores ficarem bem informados com todas as informações do nosso Flusão. Já vai deixando aquele curtir aí embaixo também. Não esquece de ficar com a gente até o final do vídeo. Lá no final do vídeo, comentar e comentar muito, porque eu quero saber a opinião de vocês. E claro, não esquece também de estar ativando o sino para não perder nenhuma notificação aqui do Quintal Tricolor. Quer ficar bem informado? Quer saber tudo do Flusão? Ativa a notificação que sai o vídeo novo. A gente vai trazer aqui para vocês e vocês vão receber em primeira mão a notificação para não ter erro, para não perder nenhum vídeo. Então vamos começar falando sobre arbitragem, porque Anderson Daronco foi o árbitro escolhido pela CBF para estar arbitrando essa partida que é importantíssima na quinta-feira. O árbitro Anderson Daronco já apitou partidas do Fluminense em 31 ocasiões e o retrospecto não é muito favorável para o Fluminense. Foram 10 vitórias do nosso tricolor, 10 empates e 11 derrotas. Então, nesse saldo, estamos negativados, mas a gente sabe que contra tudo e contra todos não tem jeito. A gente sabe que ele já tem algumas polêmicas, já coleciona algumas polêmicas apitando os jogos do Fluminense. Ele costuma, quando o Fluminense está ganhando, dar intervalos maiores do que deveriam. Ele gosta muito de inverter algumas posses de bola. Então é uma arbitragem complicada, só que o nível da arbitragem aqui no Brasil é bem nivelado para baixo, então ele até que está no nível da arbitragem brasileira. A última vez que Anderson Daronco foi o árbitro principal de uma partida do Fluminense foi naquela vitória no Clássico diante do Botafogo, com aquele gol do Manuel Lukaku, nosso Darth Vader da zaga tricolor. Então, essa foi a última partida que o Anderson Daronco arbitrou e nós conseguimos a vitória. E a gente vai se apegar nessa última vitória do Flusão e vamos conseguir mais uma vitória com o Anderson Daronco apitando o nosso jogo. E a gente vai estar sempre torcendo para que, caso ele cometa algum erro, que esse erro não prejudique a partida, mas o ideal mesmo é que o árbitro não atrapalhe em nada para que o assunto principal fique sendo sempre o futebol que aconteceu dentro de campo. E falando de futebol, temos que falar sobre esse meio de campo do Fluminense, que vai ter uma nova configuração. Vão ser 2 novos jogadores que não atuam como titular pela equipe do Fluminense. E tudo indica, alguns portais que cobrem o Fluminense dizem que provavelmente Iago Felipe e Felipe Melo podem formar essa dupla de meio campo do Fluminense, fazendo um trio com Paulo Henrique Ganso, que é titular absoluto e ninguém tem dúvida disso. Já vou deixar aqui logo o que eu acho dessa dupla. Eu não acho que Iago Felipe e Felipe Melo sejam a dupla ideal para estar iniciando o jogo. Eu iniciaria com Felipe Melo e Martinelli por conta das características.
O Iago Felipe é um jogador muito aguerrido, mas não conta com uma boa saída, com uma saída de bola muito qualificada. E o Felipe Melo, se a gente pegar principalmente a partida do Internacional, já mostrou que não está bem depois dessa cirurgia no joelho. Então, são dois jogadores que não estão passando muita confiança nessa saída de bola, e isso me preocupa bastante. Por isso eu iniciaria a partida com Felipe Melo e Martinelli, que é um jogador que vem atuando bastante dentro da temporada, já foi titular várias vezes nesse time do Fernando Diniz. Então eu iniciaria a partida com o meio de campo formado por Felipe Melo, Martinelli e Paulo Henrique Ganso. Para quem acompanha a gente lá no Instagram, soltei algumas enquetes, botei algumas publicações referentes a esse meio de campo e muita gente vem pedindo um meio de campo com Martinelli, Iago Felipe e o Paulo Henrique Ganso. A minha preocupação é quem nesse meio de campo vai ser o primeiro volante, porque o Martinelli já mostrou que não pode ser esse primeiro volante. O Iago Felipe não vai ter a mesma segurança que o André tem de ficar indo buscar a bola no pé do goleiro e sair com qualidade. E o Paulo Henrique Ganso não tem que marcar. A gente sabe que o Paulo Henrique Ganso ajuda na marcação sim. Dos três que eu acabei de citar, eu acho que só o Martinelli é menos marcador que o Ganso. Pasmem, o Ganso tá acompanhando o lateral em algumas jogadas, tá voltando para roubar a bola. Então, nesse meio de campo, eu não sou a favor de que Martinelli e Iago Felipe iniciem a partida juntos. Muita gente querendo também Martinelli e Natan nessa dupla ali de volante. E a pergunta continua sendo a mesma. Quem vai marcar nesse meio de campo, rapaziada? Não tem como colocar Natan e Martinelli, ainda mais iniciando a partida. Dentro do jogo aconteceu algo inesperado, o Corinthians está muito bem, o Fluminense precisa atacar de qualquer jeito, aí sim, aí é aquele bota mais meio de campo, bota mais atacante e o Fluminense vai se virando ali dentro de campo. Mas não vejo motivos para a gente iniciar a partida com uma dupla diferente de Martinelli e Felipe Melo. Essa é a minha dupla, eu quero saber qual a dupla que vocês querem desse meio de campo do Fluminense para a partida do Corinthians, que é importantíssima na próxima quinta-feira, às 8 horas, lá na Neoquímica Arena. Então, muito obrigado você que ficou do outro lado e assistiu o nosso vídeo até agora. Não esquece, deixa a sua curtida aí embaixo. Se ainda não comentou, deixa o seu comentário, é muito importante o seu feedback e também saber qual a sua opinião sobre os assuntos que estavam dentro desse vídeo. Caso ainda não seja inscrito no canal Quintal Tricolor, se inscreva aqui no Quintal Tricolor, dá esse voto de confiança pra gente, a gente está se esforçando para trazer conteúdos melhores dia após dia, com lives de pré e pós-jogo e muito assunto relacionado ao nosso Fluminense. Segue a gente também no @Quintal Tricolor, lá no Instagram, que a gente vai trazer muito conteúdo bacana por lá. E lá a notícia aconteceu, a gente solta logo a informação para todos vocês, para todo mundo ficar ciente de tudo que acontece no nosso Flusão. Quinta-feira é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, quinta-feira é guerra. Saudações tricolores, o céu é o limite para o Fluminense, tamo junto, rapaziada.